Boa tarde a todos. Muito obrigado, senador Mourão. É uma honra estar aqui representando o Concefaz nessa importante audiência. Eu começo dizendo e reiterando, né, que em matéria de reforma tributária a gente não deve esquecer de como é estruturada a federação. E dentro da estruturação da federação, nós temos a única atividade que tem reconhecimento como sendo essencial ao funcionamento do Estado, que é a atividade da administração tributária. Nós não podemos esquecer disso. Isso é a premissa maior quando vamos discutir reforma tributária. Então, nós temos ali no inciso 22 exatamente essa afirmação do texto constitucional. A administração tributária é essencial ao funcionamento do Estado. E por que é essencial? Porque ela detém os meios, ela gere as atividades administrativas que vão propiciar o financiamento das políticas públicas decididas por quem de direito, pela Casa Legislativa, pelo Poder Executivo, quando for o caso. Então, a gente primeiro tem que fixar essa diretriz. E no inciso 18, também tem um outro dispositivo que é coerente com esse 22, que diz que a administração fazendária terá precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Então, dentro desse cipoal de competências, conforme foi aqui mencionado e muito bem lembrado pelo colega Francelino, nós temos que observar artigo 131, 132 da Constituição Federal, ok, ninguém vai invadir aquelas competências, mas o que significa representação judicial e consultoria jurídica? Não podemos extrapolar os limites desse conceito. No próprio artigo 322, inciso 1, que o Francelino mostrou, está lá no Comitê de Harmonização, ele poderá, o Fórum dos Procuradores, né, o Fórum de Harmonização Jurídica, prestará consultoria ao Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Então, o PLP 108 já propõe uma forma de relacionamento que reconhece exatamente o que se contém na Constituição da República. Então, é só uma premissa que eu gostaria de colocar e já vamos entrar no tema propriamente das penalidades. Além disso, é importante a gente reiterar também que no próprio 156B da Constituição Federal, que trouxe a emenda constitucional, né, a emenda 132, no seu parágrafo 2º, inciso 5º, ela também delimita claramente quais são as atribuições de cada um. Fiscalização, lançamento, cobrança, representação administrativa, representação judicial. Ao final, eu vou apresentar um gráfico que a gente vai explicar graficamente exatamente onde atua cada qual. Mas ali também tem uma novidade, né, que para preservar a autonomia federativa dos entes, quem é competente para fazer lançamento tributário do IBS são os estados e municípios, as administrações tributárias. O comitê gestor vai exercer papel de coordenação dessas atividades, vai zelar pela integração dessas atividades todas, inclusive as das procuradorias. Por isso que tem, né, conforme lembrou o Manuel, no artigo 36 tem a previsão da diretoria de procuradorias, aliás, o 36 é o da diretoria de revisão do crédito tributário, que a Ana Cláudia não tinha identificado. Em artigo próximo, salvo engano, é o 37 ou 38, estou falando de memória, está a diretoria de procuradorias com todas as suas prerrogativas. Então, assim, esse desenho harmônico, ele está no PLP 108, ele propõe aquelas... e aí, respondendo a professora Suzy, né, no artigo 7º, inciso 2, fala a diretoria executiva e suas diretorias. E no PLP 108 vem o rol das 9 diretorias técnicas que vão compor, que vão estruturar o comitê gestor. Então, assim, não houve essa omissão, não houve essa lacuna. Mas, enfim, só fazendo esse contorno, né, da constitucionalidade, e no parágrafo 6º do artigo 156B, também, ao referir separadamente, distintamente, o comitê gestor do IBS,
a Administração Tributária da União, que é a Receita Federal aqui representada pelo nosso colega Fernando Mombelli, e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, reiteradas vezes, a Constituição menciona e explicita que são coisas diferentes. Então, não há porquê essa pretensão de se imiscuir na atividade da administração tributária, nem mesmo a pretexto de se fazer a interpretação jurídica. As procuradorias não detêm o monopólio da interpretação jurídica. Por quê? O conhecimento jurídico é de conhecimento de todos nós que cursamos e concluímos curso de direito. O direito não é propriedade de quem é procurador, nem no exercício funcional. Ok, consultoria jurídica, mas em matéria tributária, não. Eu, na minha experiência na Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, eu sou auditor fiscal desde 1985. Vou completar 40 anos como auditor fiscal agora no mês de novembro. De fevereiro de 2011 a fevereiro de 2024, são 13 anos, eu fui diretor da área de consultas. Eu respondi, pessoalmente assinei e revisei, ou diretamente respondi, quase 7.000 consultas de contribuintes. Quase 7.000 ao longo desses anos. Nunca precisei consultar nenhum procurador para responder nenhuma dessas 7.000 consultas. Então, é só para exemplificar. Ao contrário, em Minas Gerais existe um decreto que prevê o seguinte: quando existe uma ação judicial em matéria tributária, o auditor fiscal tem um prazo de 5 dias para fornecer subsídios para que o procurador possa fazer a defesa judicial. Por quê? Via de regra, não vou falar que é 100%, há exceções, especialmente aqueles procuradores que antes haviam sido auditores fiscais. Eu tenho alguns exemplos que eu poderia até nominar, mas vou preservar os nomes dos colegas por enquanto. Então, existe esse decreto que prevê o prazo de 5 dias para fornecer os subsídios. E, se não fornecer, existe todo um trabalho de cobrança. Alguns chegam ao requinte de pedir que o subsídio seja prestado em arquivo Word para facilitar a defesa judicial. Então, é isso que nós não queremos invadir nada, queremos que sejam preservados os papéis de cada qual, conforme reza a Constituição. Avançando no nosso tema das penalidades, nós não podemos esquecer que as penalidades têm, ou devem ter, função preventiva, repressiva, reparatória e didática. Isso tudo com base na doutrina. Nós fizemos um trabalho em 2018, capitaneado pela professora Isabel Derzi, que foi a Comissão de Revisão da Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais. Eu participei como representante da Fazenda de Minas, nosso colega Manuel Procópio também participou, e a própria professora Isabel, que presidiu. Nos trabalhos que foram publicados, tem um livro publicado, está até ali na minha pasta ali, nós fizemos um estudo sobre exatamente essas características que devem orientar a formatação das sanções tributárias. Então, além dessas, obviamente, isso é do conhecimento de todos, é porque isso é matéria jurídica. Então, todos que fizeram, né, as carreiras jurídicas sabem disso. Nós temos a distinção das multas punitiva, moratória, os juros moratórios. E entrando no PLP, foi mencionado aqui várias vezes, o PLP 124, até eu gostaria de fazer um pequeno pleito. A comissão de juristas não ouviu as administrações tributárias dos estados e dos municípios. E aqui é a Casa da Federação, então deveria sim ouvir também as administrações tributárias dos estados e dos municípios. Ouviu a administração tributária federal, mas nem sempre a realidade que aflige a Receita Federal coincide com aquela que aflige a estados e municípios. Bom, então, no PLP 124, nós temos lá no parágrafo 5º, eu esqueci de mencionar qual é o artigo, depois a gente pode identificar, mas existem as circunstâncias atenuantes, que a doutora Zambetta até fez elogios com relação a isso. São 6 circunstâncias atenuantes, algumas delas extremamente subjetivas, que impõem um ônus de termos um controle
sobre elas individualizadas. Vão ter que ter um banco de dados adicional para poder monitorar quantos desses incisos cada contribuinte, cada um dos milhões de contribuintes que existem, preenche ou cumpre, né, cada uma dessas circunstâncias. Algumas lá, por exemplo, o inciso 5º, que foi por ela elogiado, existência de erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo. Nós temos que entrar dentro de cada processo para saber se essa circunstância se aplica. E como é que nós vamos manter um banco de dados com milhões de contribuintes com esse nível de informação? E qual que é a repercussão dessas informações, dessas tais circunstâncias atenuantes? A repercussão está no parágrafo 10, que vai aplicar redutores de penalidades de até 50%. Começa em 50%. O sujeito passivo, inciso 1, parágrafo 10, inciso 1, o sujeito passivo enquadrado em todas as atenuantes terá a redução da penalidade em 50%. Nós propomos, alternativamente a isso, logo adiante, é um outro slide, eu vou rapidamente mostrar, porque eu sei que meu tempo já se esvaiu, mas dentro do PLP, vamos guardar aquelas considerações ali do PLP 124 que nós vamos aproveitar logo a seguir. Mas dentro do PLP 108, as penalidades que constam lá foram só do IBS. Sim, foram só do IBS. Como que elas foram construídas? Foram propostas, sugeridas, obviamente, né? Porque aí dependeu, obviamente, de quem tinha a iniciativa do projeto de lei apresentá-las. Houve, inicialmente, no âmbito dos estados, o GT 75 do CONFAS, com 960 auditores dos 27 estados. Eu tive a honra de ser o coordenador desses 960 auditores e nós fizemos esse trabalho de identificar, com base na experiência, na prática, na lida diária, aquelas penalidades que se aplicam. Aquelas penalidades que os contribuintes faltosos, os contribuintes fraudadores, que não são todos, graças a Deus, a eles se aplicam as penalidades. E foi com base nessa conduta, no comportamento efetivamente aferido, que nós construímos essa proposta. Depois nós levamos para o GT 18, no âmbito do PAT-RTC, com 25 auditores fiscais, aí já numa formação mista de estados e municípios, mais a CERT, que participou. O resultado disso é o que foi proposto no PLP 108 em relação ao IBS, sendo que, conforme o Manuel Procópio já explicou, foi privilegiada a tipicidade fechada. O que é a tipicidade fechada? Contrariamente à tipicidade aberta ou aos tipos abertos, o tipo aberto, como o Manuel exemplificou, descumprir a legislação. É muito aberto, cabe tudo ali dentro. Então, o auditor fiscal que, eventualmente, não esteja devidamente instruído, pode ser que aconteça em algum lugar, ele pode enquadrar qualquer conduta naquele tipo infracional. Agora, a tipicidade fechada, ela descreve precisamente o tipo infracional e o auditor fiscal tem que comprovar que o contribuinte incorre naquela conduta fielmente conforme descrita. Isso é a tipicidade fechada, ou seja, ela traz mais segurança jurídica para o contribuinte. É isso que nós estamos defendendo. Agora, independentemente de tudo isso, não somos insensíveis. Nós temos visto aí os trabalhos que foram apresentados, o CECIF, GETAP, CNI, dentre outros, que, de certa forma, replicam, né, ali a abordagem do CECIF. Tem um cálculo matemático ali na proposta do CECIF, que é um cálculo esotérico, absurdo, que é aquela hipótese que ele faz uma progressão geométrica que nunca se aplicará. Por que nunca se aplicará? Porque os tipos são individuais, eles vão se aplicar individualmente em cada situação. Eles não se aplicam simultaneamente aos contribuintes ao mesmo tempo. Isso é impossível de acontecer na prática. Então, essa celeuma de 37 tipos infracionais versus 5 tipos infracionais, isso é figura meramente de retórica. No caso concreto, se o contribuinte incorreu em 1, 2 ou 3, e o auditor tem que devidamente enquadrá-las, aí sim, ele vai ser merecedor, mas ele incorreu naquele tipo infracional. Então, vamos dizer assim, um sofisma, eu diria, essa questão de 37 versus 5 tipos infracionais. Não obstante, nós estamos reunidos, estados, municípios e a Receita Federal,
construindo uma proposta que a gente chama de proposta de consenso das administrações tributárias dos estados, municípios e da Receita Federal, que tem um esforço, né, um esforço de agrupamento dos tipos infracionais correlatos, a revisão da dosimetria das penas, e isso em conformidade com o tema 487, que está sob repercussão geral no STF, que, né, o voto já proferido, ainda não foram proferidos os votos todos, está com vista para o ministro Gilmar Mendes, havendo tributo ou crédito, a multa decorrente do descumprimento, enfim, não pode ultrapassar 60% do valor do tributo, podendo chegar a 100% no caso de circunstâncias agravantes. Agora, essas circunstâncias agravantes, aí que eu faço o link com aquela abordagem do PLP 124, elas devem ser circunstâncias objetivas. Elas têm que, na própria descrição da conduta, exteriorizar, revelar o dolo específico do agente. A conduta intencional de sonegar, de fraudar o fisco, de economizar tributo. É isso. E não aquela questão meio que lotérica, conforme foi ali, vários critérios que a gente tem que ter um banco de dados para depois dizer se vai reduzir 50% ou não. E o outro critério que a gente está propondo é que os redutores, então, lá no PLP 124, o redutor máximo é de 50%. Aqui nós estamos propondo redutor de até 60% se o contribuinte, já vou encerrar, se o contribuinte estiver dentro de programas de conformidade fiscal. 60%, muito maior, porém um pouquinho menor, e aí vou fazer um gancho com a questão da transação tributária, porque foram aprovadas no Brasil várias leis de transação tributária, inclusive a 13.988, que prevê reduções de 65%. Então, realmente fica difícil. Agora, no PLP 108, nós tivemos a circunstância quase que surreal, eu diria, de que foi apresentada uma emenda, com todo o mérito, não quero desmerecer a emenda, mas é uma emenda que confere ao contribuinte a prerrogativa de reivindicar que o crédito tributário que ele é devedor seja inscrito em dívida ativa, para que ele rapidamente possa usufruir da redução de 65% lá da transação. Então, assim, a transação perdeu a sua característica original. O que era a transação à luz do CTN, originalmente? Concessões recíprocas de parte a parte do contribuinte e do fisco. Do jeito que ficou hoje, essas leis de transações genericamente, né, no Brasil afora, além da federal, vários estados copiaram, elas se transformaram em leis de remissão. Remissão refere-se, perdão, leis de anistia, desculpem, leis de anistia, porque não tem condição nenhuma que o contribuinte tem que cumprir, a não ser aquela que já é o dever originário dele de pagar o tributo. Então, não pode ser categorizado como concessão recíproca, na parte que diz respeito ao contribuinte, ele cumprir o básico da obrigação tributária, como nós, cidadãos, todos temos que cumprir, que é pagar os tributos. Então, virou uma lei de anistia. E agora, conforme foi falado, salvo engano na fala da professora Zambetta, que deveria a transação, essas leis, se eu compreendi bem, avançar sobre o imposto devido. Aí, além de anistia, vai ser uma lei de remissão. Remissão e anistia permanente. Então, assim, dentro desse conjunto, né, meu tema é penalidades, então, dentro dessa questão da dosimetria da pena, a gente tem que considerar todos esses fatores. Nós temos que resgatar a finalidade, o instituto da transação, tal como ele era originalmente. Ele é um instituto importante? É, sim. Deve ser usado tanto pela Procuradoria quanto pela administração tributária, por que não? Por que o privilégio? Só porque esse privilégio, na fase judicial, gera honorários e os auditores não ganham honorários? Temos que corrigir isso. Bom, eu já me excedi aqui no tempo. Eu só peço um minuto, então, em relação ao que a doutora Cláudia falou. O senhor já recebeu mais de 5 minutos, doutor Ricardo. Tem que haver isonomia aqui nas apresentações. Perfeito. Eu já vou encerrar. É só aqui, o CARF, eu só queria dizer, a professora Suzy trouxe vários números.
mas o número essencial que a gente gosta de considerar para comparar a eficácia e a eficiência dos contenciosos administrativos é o prazo médio de tramitação dos processos. Esse slide, esse gráfico, eu busquei no site do CARF. Na fase vermelhinho lá, turma ordinária e turma extraordinária. 1.221 dias. 1.221 dias. O azulzinho é na Câmara Superior. 263 dias. Dá 1.400 e tantos dias. 4 anos, praticamente. Aí eu quero mostrar Minas Gerais. Está ali o histórico, desde 2019. Em quanto tempo nós decidimos um contencioso administrativo? Prazo líquido é descontando o prazo que sai do Conselho para a diligência, etc. 2024, só para ter uma única referência, 180 dias. Prazo total, 232 dias. Menos de 8 meses. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Desculpem por ter encerrado o tempo.